Olá amigos cervejeiros e cervejeiras, bem-vindo a mais uma Beer Class. Aqui a gente aborda temas voltados mais para a parte técnica, de como fabricar a sua cerveja artesanal em casa. E só relembrando, a última Beer Class que a gente fez foi sobre mostura, Então a gente tá lá no vídeo, bem específico, tudo que você precisa saber sobre mostura, que é uma das fases principais do processo. Lógico que todas são, E aqui a gente está destacando cada uma delas e a importância de cada uma, e principalmente aquilo que você tem que fazer, para que você consiga não só aprender as fases do processo, mas que você tenha uma cerveja muito boa lá no final, que é o que todo mundo quer, Que o objetivo nosso é melhorar a cada dia, E para melhorar a gente tem de conhecer um pouco e principalmente colocar em prática, as coisas. Então, só relembrando a mostura, aqui rapidamente. O que é mostura, Aquela mistura açucarada do mosto, o cozimento, do malte. E aí vem as outras fases, E hoje nós vamos abordar justamente o final da mostura, em que ocorre a filtragem, A clarificação do mosto e depois a fervura. Então, duas etapas aí que tem algumas peculiaridades importantes. Parece que não é tão, Mas é bastante importante. Preste bem atenção aí, que tem umas dicas aí legais de como proceder, E como você fazer uma boa filtragem e principalmente a fervura. Agora, um fator importante, eu vou falar sobre os dois modelos, O modelo BIAB, Brew in a Bag, que é o cerveja em bag, e também do modelo tradicional, como é que funciona, certo? Eu acho que isso é bastante legal, importante para quem tá vendo aí e está entrando no processo, entenda, os dois processos e saiba como utilizar. E principalmente, se você quer começar a fazer cerveja, escolher o modelo certo desde o início, Certo? Os dois modelos são bons, sim, sem dúvida, Mas os dois, tem como eu disse, tem as suas peculiaridades e facilidades, Ou dificuldades. Aí vocês vão entender daqui a pouco quando eu começar a explicar, principalmente quando a gente chega na parte de filtragem, certo? Que o modelo tradicional envolve outros equipamentos, certo? Que aí, lógico, o investimento também é maior, e eu vou falar aqui também sobre isso, porque tem alguns aparelhos que a gente usa, E realmente você tem que fazer um investimento um pouquinho maior, certo? Então aqui, filtragem, clarificação e lavagem dos grãos, depois a fervura. Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, para falar de filtragem, primeiro eu vou voltar lá no malte, Tudo gira em torno do malte de cevada, Correto? Então, para que a gente tenha uma boa filtragem, no modelo tradicional, o malte ele tem que estar bem moído, Certo? A gente não pode comprometer a casca do grão de cevada, certo? Para quem trabalha no modelo tradicional sabe muito bem disso, correto? Então o malte é mais ou menos esse formato, Certo? Mais ou menos esse formato, ok? Quase parecido com um peixe, Mas aqui é onde está o embrião dele, Ó, o olho do peixe aqui, ó. Tá aqui é o embrião. Rapidamente aqui,
embrião aqui é o amido, que é o que a gente trabalha na mostura, certo? E este amido aqui, justamente a gente tem que saber trabalhar na parte de filtragem, né? Porque ele pode causar problema, né, na filtragem, e a gente já vai chegar lá. O embrião, né? Então esse embrião aqui, ele solta uma raizinha por aqui, certo? Quando ele é acionado, lá na parte de quando você faz a malteação, ou quando ele é plantado também. Mas o que importa para nós é a casca e o amido. Aqui eu fiz um desenho do malte inteiro, mas quando se fala em filtragem, certo? A gente tem que voltar à moagem dos grãos, tá? A moagem perfeita para o sistema tradicional é essa daqui, ó. Aqui está o malte, né? Certo? Digamos que aqui seja a quebra do grão. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então o grão, ele tem que ser quebrado no meio, e aí tem um equipamento bastante importante, que é o equipamento que moe o grão, né? Eu falei na mostura lá do equipamento do moedor de 2 rolos, que é um moedor que ele prensa o grão, ele não moe, ele prensa e abre, né? Então ele faz uma abertura aonde o amido fica exposto aqui e ele vai saindo do grão, né? Quando você faz a mostura é isso que ocorre, né? Você tem aqui a ruptura do grão e o amido ele vai saindo durante a mostura, né? Você vai fazendo a mostura, vai mexendo lá e o amido vai saindo. Sistema tradicional, né? O sistema BIAB já não requer tanto cuidado, tá? O sistema BIAB ele pode ser sim rachado ao meio, né? Para expor bem o amido, certo? O BIAB, certo? Que a gente usa a panela com o bag, né? Que está aqui, ó, né? Panela e o bag, certo? Então quanto mais exposto o amido, melhor, tá? Aí a gente chega lá na fase de filtragem, o que que acontece, né? Então aqui, sistema tradicional, ok, ótimo, desse jeito. E aí a gente vai fazer a filtragem, né? Acabou a mostura, né? E você vai fazer a filtragem. Para que que serve a filtragem, né? A filtragem, ela serve, lógico, ela precede a fervura. Então, quanto menos sedimento do malte você enviar para a panela de fervura, melhor, né? Então, por isso que é muito importante uma moagem bem feita, né, do malte, da cevada, né? Porque aí você vai ter uma cama. Então nós temos a panela, digamos, aqui, né? Digamos que aqui está a torneirinha da panela, a saída, né? E aí a cama de grãos, ela começa a se formar aqui, certo? Aqui nós temos a panela, né? Digamos que o mosto está aqui, certo? Mosto, grãos, ok? Então como é que acontece a filtragem? Vamos começar pelo sistema tradicional, tá? Então tem basicamente 2 formas de fazer. Quem não tem equipamento, o que que pode usar? Ó, simples, ó. Aqui nós temos uma jarrinha e uma escumadeira. Então como é que se faz? Para quem não tem equipamentos, né? Então o que que a gente faz? Então os grãos estão depositados aqui, a gente tem que fazer com que ele vá, essa cama de grãos, ela vá se compactando cada vez mais, certo? Então o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui, vai aparar, tá aqui, ó, né? Você
apara o mosto com esta jarra, fecha e devolve o mosto com a escumadeira, certo? Se você não tem equipamento para fazer, é assim que ocorre. Vai ficar bom? Vai clarificar o mosto? Com certeza vai clarificar, só que você vai ter bastante trabalho, né? Porque é mais ou menos em torno de 40 minutos que a gente fica fazendo esse trabalho aqui, correto? Tira o mosto, né? E devolve, correto? Neste tirar e devolver, a sua cama ela vai ficando cada vez mais compacta e vai filtrando cada vez mais, né? Por isso uma boa moagem dos grãos é muito importante aí, a moagem adequada, né, para quem trabalha no sistema tradicional. Então você abre a panela, aqui a saída, né, a panela, enche e devolve, e aos poucos você vai ver que vai ficando claro o mosto, né, ele vai clarificando. Então todo o sedimento do malte ele vai se alojando aqui junto com a camada de grãos, né? E vai clarificando o seu mosto para a próxima etapa. Agora, eu mostrei a etapa mais simples, né? Para quem não tem equipamentos, certo? Agora, nós temos temos vários equipamentos que existem, né? Para você fazer a recirculação, filtragem e clarificação. Só que lógico, aí vai da sua, digamos, da sua vontade e investimento também. Então aqui nós temos, ó. Então só para deixar mais claro, né? Isso aqui são filtros. Aqui nós temos a bazuca, tradicional bazuca, certo? Deixa eu colocar a colher aqui. Então nós temos a tradicional bazuca, né, que é colocada dentro da panela lá, antes da gente começar a mostura. E nós temos duas opções, né, a bazuca e o fundo falso. Particularmente eu uso mais o fundo falso, eu acho que é melhor para mim. Agora, quando eu faço a cerveja de trigo, por exemplo, eu acho que a bazuca para mim é melhor, tá? Então aí vai da preferência de cada um, correto? Então aqui, ó, isso aqui vai no fundo lá justamente para segurar a camada de grãos, ela fica em cima aqui da saída, né? Que fica, o grão ele vai se alojando aqui e o mosto vai passando aqui para baixo e cada vez mais ele vai ficando mais claro, correto? Então aqui nós temos o fundo falso e a bazuca que a gente pode utilizar para isso, né? Os dois. Agora, para você melhorar a tua recirculação e a tua filtragem, né? O que a gente pode fazer? Aqui nós temos um outro equipamento, ó, certo? Que aqui, ó, seria a saída do mosto. Aí nós temos uma bombinha, aí a coisa começa já a ficar mais sofisticada, né? E mais cara, correto? Então aqui nós temos uma bombinha, que essa bombinha geralmente ela é utilizada em máquinas de lavar e é muito comercializada nas lojas aí de vendas de equipamento cervejeiro, que ela já é adaptada para isso. Então essa bombinha, como é que ela funciona? Ó, o mosto vai sair por aqui, por esses orifícios, né? Ok? Você vai colocar na panela, vai colocar essa mangueira, certo? Aqui, a mangueira aqui na bombinha. Essa bombinha você vai ligar aqui embaixo e aí é só ligar na tomada, certo? Isso aqui vai fazer o processo automaticamente e o teu mosto vai circular aqui. Aí você vai ficar numa boa, né? Sentadinho lá, tomando a tua cerveja, né? E tomando a tua cerveja e só olhando, né? Certo? Durante uns 40 minutos mais ou menos, dependendo da quantidade de cerveja que você está fazendo. Aqui eu tenho uma panela de 75 litros, né?
Geralmente eu uso para fazer 80 litros de cerveja, panela de mostura, e uso uma panela de 100, né, de 120 litros para você fazer 80 litros de cerveja. Aí aqui você só liga a bombinha e esquece. Esquece não, né? Você tem que ficar de olho porque às vezes pode entupir também, né? Mas isso vai otimizar muito o trabalho que você tem a fazer quando se fala em filtragem. E esse é um fator muito importante, a filtragem. Pelo que eu falei, né? Você vai diminuir todos os sedimentos do malte, da mostura, né? Ele vai ficar aqui na cama de grãos, correto? E o teu mosto vai ficar bem claro, né? Para a próxima etapa, certo? Vai diminuir um monte de coisas que poderiam ir para fervura, né? Que vai melhorar a tua fervura. Correto? Então, tem essas duas formas de fazer, né, que eu diria que são formas bastante interessantes, que diminuem bastante o trabalho teu. Aqui, ó, eu tenho mais uma outra bombinha, aqui, ó, é uma bombinha mesmo, é pequena, mas essa bombinha aqui, ela tem uma potência muito forte, mais do que aquela outra que eu mostrei para vocês. É uma bombinha que tem a mesma função, né, do que aquela que eu falei, que é de máquina de lavar, e essa é específica para isso também, pequenininha, mas tem uma potência enorme, 3 vezes mais do que aquela outra bombinha que eu mostrei para você. E funciona da mesma forma, né? Você tem que acoplar a mangueira aqui e só deixar circular o tempo que for necessário aí, né? Quando eu faço levas maiores de 80 litros, 100 litros, 120, 150, essa bombinha é o suficiente para mim usar para fazer a recirculação e fica, o mosto fica muito bom, né? Para a próxima etapa, que é a etapa de fervura. Então, entenderam bem? A questão de filtragem, né? Ela é muito importante, certo? Dependendo da cerveja que você vai fazer, a quantidade, né? Aqui você vai vendo, na medida que ela for ficando mais clara, aí vai do teu olho, né? Se você achar que ela está bem clara e já dá de parar de fazer a filtragem, ok, vamos para a próxima etapa, correto? Então, filtragem basicamente é isso. Então a gente tem de cuidar bastante, né, com a formação da cama aqui dos grãos do bagaço, né, dos grãos aqui embaixo, certo? Para que o mosto ele saia numa boa aqui, né? Às vezes ocorre entupimento. Como eu falei, né, as cervejas de trigo ou as cervejas que você utiliza trigo geralmente exige um pouco mais de cuidado, porque geralmente dá entupimento, certo? Então muito cuidado quando você fizer cerveja de trigo. Veja o filtro melhor que você considera, né? Se é o fundo falso ou a bazuca, e manda ver. Agora, eu estou falando de equipamentos, falei do sistema tradicional, tá? As bombinhas, né? Então, uma bombinha daquela, esse tipo de bombinha aqui, né, que eu acabei de mostrar, bombinha utilizada em máquinas de lavar, ela está hoje em torno de R$70, não é muito caro, né? Mas aí, lógico, você tem que ter os outros aparatos aqui também, né? Essa outra bombinha que eu mostrei para vocês aqui, aí já a coisa já começa a ficar mais caro, tá? Tá em torno de R$300 uma bombinha dessa aqui, ó, tá? Tem outras bombas, tem bombas de 500, de 1000, 1500, né? Aí a coisa já começa a ficar mais profissional, né? Aí depende daquilo que você quer. Agora, eu falei do sistema tradicional. Aí se eu tenho essa panela aqui, que eu vou fazer a mostura, aí eu tenho que ter, lógico, aqui 75 litros, uma panela maior para você fazer a fervura. Então aí você já vai fazer um investimento bastante alto, certo? Uma panela de
de aço inox, como essa daqui, está perto dos R$ 1.000, né, com todos os aparatos. Uma panela de 120 litros, acima dos 1.000, né? Panela de 160, que foi a última que eu comprei, eu paguei R$ 1.600, né? A panela com torneira, tudo completa, né? Certo? Então as coisas começam a ficar mais caras. Agora, para quem está começando, eu diria que não há necessidade disso, né? Correto? Então nós temos o sistema BIAB, que ele é bem mais simples, né? A filtragem. Aqui, ó, eu tenho a panela novamente. Para quem está começando a coisa melhor que existe, porque você não vai precisar fazer todo esse processo que eu mostrei agora para vocês. Simplesmente o que você vai fazer para filtrar? Você só vai tirar o bag, né? Que o malte vai estar aqui dentro, você vai tirar o bag. Fim de papo. Se precisar de mais água ali para completar, você coloca mais água para fazer a fervura. Certo? Então não tem segredo nenhum, é fácil, simples, é o modelo mais simples que tem. Para quem está começando é a melhor coisa que tem, e é baratinho também, né? Você vai gastar muito pouco, em torno de R$ 500 no máximo. Você tem todos os equipamentos e vai fazer cerveja aí pro ano inteiro, né? A dar com o pé, certo? Então o sistema BIAB, né, é bem diferente do sistema tradicional. Certo? É muito mais simples, né, para você filtrar os grãos, e a tua cerveja, muita gente diz que dá diferença no sabor, aroma, nada disso. Eu já fiz um monte de levas, né, e sai uma cerveja muito boa, e eu não senti muita diferença dos dois modelos aí, tá? Certo? Então filtragem e clarificação é isso aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá para nós que a gente grava um vídeo aí respondendo para vocês, tá? Sem problema nenhum. E vamos adiante, né? Vamos falar de fervura um pouquinho agora. Você fez a filtragem, clarificação e lavagem dos grãos. Justamente você preparou o mosto para a etapa seguinte, né? Então, nós vamos fazer a fervura agora, certo? Fervura. Para que serve a fervura? A fervura tem uma série de fatores, né, que são importantes você, cervejeiro caseiro, novo, saber, né, por que se faz a fervura. Primeiro, aqui, ó, é esse aqui, ó. Esterilização do mosto, né? Lógico, você antecedeu uma etapa onde tem uma grande probabilidade de ter contaminação, de ter organismos vivos, né, dentro do líquido, né, do mosto. Então o que acontece? A fervura, inicialmente, ela serve para isso, para deixar o teu mosto sem qualquer tipo de contaminação. Correto? Para isso serve a fervura. Esse é um dos pontos principais da fervura, que ela vai dar à tua cerveja justamente a base para não ter a contaminação, certo? Porque quando você vem do mosto para a fervura, tem muita coisa ali que entrou, né, na cerveja, ou que já tinha na própria cevada, no malte, que pode ocasionar, além de aromas ruins, pode ocasionar contaminações. Então a fervura, inicialmente, ela serve para isso. Qual o tempo, né, de fervura? Aí depende da tua receita, né? Ela pode durar de 60 a 90 minutos, né?
certo? E quanto mais intensa a fervura, melhor, né? Geralmente a fervura ela dura de 60 a 90 minutos. Quanto mais intensa, eu falei, melhor, certo? Por quê? Porque quanto mais intensa ela vai, além de eliminar qualquer tipo de contaminação, ela vai melhorar o que na cerveja? Ela vai melhorar o aroma, ela vai melhorar o sabor, ela vai melhorar a concentração do mosto, ela vai melhorar o sabor de caramelo, certo? Por quê? Porque ao contrário da mostura, que não pode caramelizar, né? Quando os açúcares vão para o mosto, né? Ferver a 100, 105 graus, que é mais ou menos isso, do início ao fim, ocorre a caramelização, né? E melhora o teu aroma de caramelo na tua cerveja lá na frente. Outra coisa que a fervura também ela vai colaborar, né? Além do sabor, né? Ela vai melhorar o aroma também. E também uma coisa importante que a gente tem que lembrar: a panela, durante a fervura, ela tem que permanecer aberta, certo? Por que a panela tem que permanecer aberta? Então, se você deixar a panela fechada, o que ocorre? Tem muita coisa que volatiliza durante a fervura. Se a panela estiver fechada, ela vai voltar para a panela, certo? Algumas proteínas, né? Certo? Que elas devem volatilizar durante a fervura, elas voltariam para a panela e vão ocasionar aromas e sabores ruins. Então você tem que permanecer a panela aberta. Então, com a panela aberta, o que acontece também? Acontece a evaporação, né? Certo? E com a evaporação, vão embora alguns componentes ruins, né? Só que o que vai embora também? Acaba evaporando o mosto, a água também, né? Então, você tem que ficar ligado, por exemplo, geralmente, em uma fervura, nós perdemos em torno de 15 a 20% de líquido, de água, né? Então, quando você for fazer a fervura, é bom você constatar, né, se você tem a mais lá. Por exemplo, você vai fazer 20 litros, tem que ter no mínimo 26 litros quando você começar a fervura, que é mais ou menos isso que vai evaporar. Pode evaporar um pouco menos, né? Mas se tu tem lá uma fervura de 90 minutos, com certeza vai evaporar em torno de 6 litros do teu mosto. Então você já tem que tem que assegurar que quando tu começar o processo, você tem a quantidade de água a mais lá, senão você adiciona, né, a água para completar, e quando a fervura acabar, você tem a quantidade certa de cerveja que você programou para produzir. Então sempre é bom observar essa questão da quantidade de água, né, que você tem lá quando você começa a fazer a sua fervura, né? Porque evapora muito, né? Então, como eu falei, né, a panela tem que permanecer aberta, né? Porque durante a fervura também, né? E você tem que cuidar para a fervura ser uma fervura bem intensa, não ser aquela fervurinha ali, né? Certo? Devagar. Tem que ser uma fervura intensa. Por quê? Porque se for uma fervura não tão intensa, o que pode acontecer, né? Acontece na tua cerveja o que nós chamamos lá de até vou pegar aqui um lápis vermelho, né?
de metil não deu tudo ali. Então o que é isso aqui? É o tal do DMS. Acho que todo cervejeiro já ouviu falar no DMS, certo? Isso ocorre muito quando a fervura não é intensa, tá? E às vezes acontece isso mesmo, né? Certo? Às vezes, dependendo a potência do teu fogareiro, do teu fogão, certo? Ela não é tão alta, você não consegue ter uma fervura tão intensa, então vai acontecer isso. O que é o DMS? O DMS é o famoso sabor de legumes. Aqui eu cito dois importantes aqui, né? O milho e o o repolho, né? Milho e repolho, certo? Então isso é muito comum, acontece muito quando você não tem uma fervura bem conduzida, né? Que a fervura ela não é tão intensa, certo, no processo. Então o famoso DMS acaba aparecendo aqui, e lá na frente também vai aparecer o que? O nosso famoso diacetil também, correto? Então isso por isso que é muito importante você conduzir bem. Quer dizer, o diacetil vai aparecer de qualquer jeito, né? Mas ele pode ser em menor intensidade, se você conduzir bem a sua fervura. Então são detalhes importantes que o cervejeiro tem que cuidar. E às vezes até o cervejeiro mais experiente comete esse erro aí, tá? Então, a fervura, além de tudo isso que eu falei, tem todos esses cuidados, né, que a gente tem que tomar. Para que serve a fervura ainda mais, né? Não vamos esquecer da parte principal. Quer dizer, tudo é importante quando se fala de fervura, porque tu está preparando, a última fase de preparo para tu servir a levedura, né? Então o que ocorre, né? Nós temos ainda aqui, ó, a adição de lúpulos, que é o famoso tempero, né? E não é só lúpulo, né? Se você quiser adicionar, por exemplo, uma cerveja wheat beer, né? Que vai coentro, vai casca de laranja, vai pimenta rosa também vai, né? Tudo isso é acrescido na parte de fervura, na fase de fervura. E o lúpulo também, né? Quer dizer, o amargor uma outra parte, né, que vai dar aromas e sabores mais equilibrados para a tua cerveja, é a adição do lúpulo, né? Então você vai adicionar o lúpulo de amargor, geralmente no início, certo? Geralmente no início da fervura você adiciona o lúpulo de amargor. Aí depende da cerveja que você vai fazer, né? Aí você vai adicionar no início para que você tenha a quantidade de amargor que você queira na sua cerveja, ou mais ou menos, aí depende do lúpulo que tu vai usar, se o alfa-ácido é maior ou menor. Geralmente, vou dar o exemplo da Pilsen, né? Você utiliza um lúpulo um pouco mais baixo, né? No índice, por exemplo, Nugget, tem lá 12, entre 9 e 12% de alfa-ácido, né? Você vai adicionar um pouco no início e no final também, né? Então no início é para dar o amargor e no final da fervura para equilibrar com o aroma, os aromas, né? Na tua cerveja. Então a fase de fervura
essa questão aqui ela é super, né, super importante, porque é o que vai dar o equilíbrio na tua cerveja, certo? Então, a fervura ela tem que ser bem cuidada, bem conduzida. O que acontece muitas vezes é que o cervejeiro, tá 1 hora de fervura, vai e esquece. Coloca o lúpulo e esquece, certo? E às vezes acontece alguma coisa, a cerveja fica ruim, ele não sabe o que aconteceu. Mas todas as etapas a gente está vendo que tem coisas bem específicas, né? E detalhes importantes que vai arredondando a tua cerveja lá no final, correto? Então, quanto mais cuidado a gente tiver e acompanhar, por isso que eu digo, né, acompanhamento, né, isso sempre é importante do início ao fim, e é bastante interessante porque aqui a fervura, a etapa de fervura, então tem muita coisa aqui que acaba se concretizando aqui também. Então uma coisa também que eu ia esquecendo de falar é sobre a densidade, né? A densidade, então nós temos lá a OG e a FG, né? Final Gravity, Original Gravity, certo? Então o que acontece na fervura com a tua densidade também se tu der bobeira, né? Como eu falei lá, sempre a gente tem que, principalmente a questão de evaporação, né? Tem que cuidar, porque muitas vezes o que acontece, né? O cervejeiro lá, o novato principalmente, entra na fase de fervura, ele não verifica a quantidade de água. O que acontece? No final, né? Vai ter, ele programou 20 litros, vai tirar 15, por exemplo. Por quê? Porque ele não cumpriu, né, corretamente essa fase final ali. Tá? Aí o que vai acontecer com a tua densidade? A tua cerveja vai ficar com a densidade um pouco mais elevada do que estava previsto. É por isso que você tem que corrigir, né, a quantidade de água na fervura também, justamente para manter a tua densidade mais ou menos dentro do programado na receita, né? Correto? Senão você vai ter uma cerveja mais densa, certo? E talvez um pouco mais alcoólica no final, o que não estava programado, certo? Então tem que tomar cuidado também, né, com a densidade, justamente para que você não tenha alteração, né, na quantidade, não só na quantidade alcoólica também, mas acaba influenciando nos aromas e nos sabores também da tua cerveja, correto? Então, gente, basicamente é isso, né? Fase de clarificação, né? Lavagem dos grãos, está muito envolvido desde que você inicia o processo lá, né? Você está chegando no final do processo, né? Perto do final. Então você vê que desde que você moe o malte e prepara a água, né, você está preparando para as etapas seguintes, né? Tudo que você faz numa etapa, está preparando para a etapa seguinte. Então você tem que fazer da melhor forma possível, né? Você determinou aquele dia para fazer a braçagem, então se concentra para você ter uma cerveja especial. E pode ter certeza que tomando esses cuidados, né, que eu falei, do início ao final você vai ter uma cerveja muito boa, né? E a fase de fervura, nós estamos chegando ali, né? Quase no gol, né? Estamos se aproximando do gol. Nós estamos preparando ela para a fermentação, né? Que vem a seguir. Então, quanto melhor for conduzido esse processo, principalmente quando chegou na fervura, quanto melhor você conduzir, você vai preparar um mosto melhor ainda para a tua levedura, certo? Então isso é fundamental para que você tenha uma cerveja muito boa lá no final, correto?
Então tá aí, né, nós estamos trazendo informações que são informações que eu tenho certeza que se você seguir, você vai ter uma cerveja muito boa lá no final. Para os dois sistemas, né? Sistema tradicional, sistema BIAB. Agora, para quem está começando, com certeza eu oriento a iniciar pelo sistema BIAB, que é muito fácil depois você migrar para outro sistema. E o sistema BIAB, o que que dá para você? Ele dá a oportunidade de você entender bem o processo, né? Certo? E você entendendo bem o processo através do sistema BIAB, depois você faz qualquer coisa lá na frente, né? Você pode mudar o sistema, passar para o sistema de várias panelas, né? Eu uso os dois, né? Lógico, eu faço cerveja há muito tempo, às vezes eu quero fazer uma quantidade de 150 litros, aí lógico, né? A gente vai ter que usar um sistema diferente. Agora, às vezes eu faço levas lá de 10, 15 litros também, dentro de casa, na minha cozinha lá. O sistema BIAB é a melhor coisa que tem para isso, né? Para você fazer pequenas quantidades de cerveja. Então é isso aí, gente. Volto a reiterar aqui, né? Qualquer dúvida, perguntas, né, que vocês tiverem, podem mandar para nós. E não esqueçam, né, nós temos lá o perfil no Instagram, nos sigam lá no Instagram, Facebook, certo? E não deixam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, que tem tudo o que vocês precisam para começar, né, para aprender e para fazer uma gostosa cerveja, eu garanto para vocês. Certo? Então até o próximo Beer Class.